Então, nessa noite, nós falaremos uma mensagem impactante, que é a mensagem da cruz de Cristo. Amém? Para alguns, Cristo foi apenas um homem que viveu há 2000 anos atrás e que se dizia profeta. Para outros, Cristo era tão divino que ele nunca chegou a padecer. Mas nós não o conhecemos apenas como alguém distante. Nós conhecemos ele de perto. Porque ele não é apenas esse ser distante, mas Cristo é para nós conhecido. Nós conhecemos o Cristo intimamente, porque nos relacionamos com ele. E Cristo se apresenta a nós. Cristo se mostra a nós. E para nós, ele não é um alguém, mas para nós, Cristo é o nosso Redentor. Por isso o tema da redenção é tão importante na macronarrativa bíblica. Porque tudo aponta para Cristo. Em Efésios, Paulo vai falar que todas as coisas convergem em Jesus Cristo. Tudo aquilo que já existiu e tudo aquilo que vai existir converge na pessoa de Jesus Cristo. Nós entendemos Cristo como o nosso Redentor, é entender que o próprio Deus não ficou distante em meio ao nosso padecimento e nosso sofrimento. É entender que Deus se mostrou tão interessado em nós, que Ele adentra a nossa história por meio da encarnação, para assumir a nossa culpa. E na plenitude dos tempos, a esperança é revelada. Mateus fala que a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. E eles chamarão de Emanuel. E sabe o que Emanuel significa? O Deus conosco. Ele não é o Deus distante, mas Ele é o Deus que se revela para nós. Ele é o Deus conosco. Por isso que é tão importante nós olharmos para Jesus. E nós iremos então perpassar aqui por alguns temas importantes quando olhamos para Jesus. Nós iremos passar pela encarnação, pela sua crucificação e pela sua ressurreição. Amém? O primeiro ponto que eu queria falar com vocês é sobre a encarnação. Vamos abrir em Filipenses no capítulo 2. E para a primeira leitura nós ficamos de pé. Vamos ler a partir do versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Versículo 6. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Pai, muito obrigada por essa noite. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui. Obrigada, Senhor, pelo cada irmão meu que está aqui. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos encontrará mais uma vez com a mensagem do Teu Evangelho essa noite. Espírito Santo de Deus, faz o que nenhum homem pode fazer. Traz convencimento para o arrependimento. Nos convença a respeito da verdade.
Espírito Santo de Deus, nós precisamos de você. Espírito Santo de Deus, nós precisamos de você nessa noite. Nós não podemos fazer nada sozinhos, Espírito Santo, mas nós precisamos de você. Nós oramos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem se sentar. Esse é o versículo principal em que nós podemos falar sobre o que de fato foi a encarnação de Jesus. Nós temos que entender que a encarnação, ela é o começo da história da redenção. Por quê? Porque o próprio Deus, Ele escolhe se revelar à humanidade. E como Ele escolhe se revelar à humanidade? Ele escolhe se revelar à humanidade não de uma forma impessoal, mas Ele literalmente faz com que o Filho dEle desça aqui a essa terra e encarne em um corpo. Nós entendemos isso como humilhação, porque ter um corpo é passar por um período de humilhação. Porque esse corpo que nós temos é um corpo de humilhação. É um corpo que padece, é um corpo que tem fome, é um corpo que tem sede, é um corpo que tem necessidades fisiológicas. A divindade não precisaria passar por isso. O próprio Deus não precisaria passar por essa humilhação de ter fome, de ter sede, de ter tantas outras características humanas, mas Ele fez isso porque Ele nos ama. O próprio Deus desce do céu e encarna em forma humana, por amor a mim e a você. Mas o que implica a encarnação do Filho de Deus? A encarnação do Filho de Deus implica em tantas coisas, porque não apenas essas características humanas em si, mas por meio dessa corporeidade, o Filho de Deus foi ultrajado, o Filho de Deus foi humilhado, o Filho de Deus foi rejeitado. Ele passa também por humilhações emocionais nesse sentido. Ele não passou apenas por humilhações, vamos dizer assim, da corporeidade em si. Millard Erickson, ele fala o seguinte: ele nasceu em vez de descer do céu e aparecer repentinamente na terra. Ele foi concebido por um útero de uma mãe humana, embora sua concepção tenha sido divina. Jesus nasceu, cresceu e tinha um corpo com características fisiológicas semelhantes a mim e a você. Alguns podem se questionar como se deu essa união da pessoa divina com a pessoa humana de Jesus Cristo. E essa é uma das coisas que permeia muitas discussões, mas o que nós podemos afirmar é que Jesus era 100% humano e completamente divino. Ele também era divino, ele era completamente humano e completamente divino. Em Filipenses no capítulo 2, quando o texto ele começa a falar aqui sobre a encarnação de Jesus, o contexto que Paulo está falando sobre essa encarnação é justamente a humildade. É justamente porque os irmãos dessa igreja precisavam escutar sobre a humildade de Jesus Cristo para se assemelharem a Ele. No versículo 5, Paulo fala: seja a atitude de vocês a mesma para com a de Cristo. Então, nós temos que entender a primeira aplicação que eu gostaria de tirar sobre isso. Sobre o porquê nós devemos olhar para a humildade de Cristo e entender que na vida cristã nós precisamos ter um olhar de humildade um para com os outros. Porque a igreja aqui, Paulo está os exortando para que eles não façam nada por uma ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a si mesmo.
Essa deve ser a atitude de nós hoje como cristãos, de nós hoje na igreja. A nossa atitude deve ser semelhante à de Cristo, que foi humilde até a morte e morte de cruz. E qual foi o grau dessa obediência de Jesus Cristo? Ele, como se deu essa subordinação de Jesus Cristo por um determinado tempo, onde ele esteve aqui na terra. Primeiro nós devemos entender que quando Deus vem à terra, essa encarnação é muito mais um acréscimo dos atributos humanos do que a perda dos atributos divinos de Deus. Então Deus, ao encarnar em Jesus Cristo, Jesus é divino. Mas foi acrescentado a ele os atributos também humanos. Ele não era apenas semelhante a um homem, mas ele era de fato um homem. Então Jesus era 100% Deus e 100% homem. Mas essa humilhação, ela não fica apenas na corporeidade. De fato, por um determinado tempo, Jesus não deixa de ser em natureza o que o Pai era. Mas, por um determinado tempo, ele se submete à obediência do Pai para o cumprimento do propósito do Pai para com a humanidade, para com a redenção. Então, Jesus se submete à vontade do Pai e encarna em forma humana e vem aqui à terra e passa pelo maior grau de humilhação que poderia existir. Falaremos agora sobre a sua morte e crucificação. A morte por crucificação não era uma morte qualquer. Mas Jesus, ao se submeter à obediência ao Pai, a morte se submete a uma morte vexosa, uma morte humilhante, uma morte que aos olhos dos judeus era maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro pela lei. A morte por crucificação era um horror para um cidadão romano. Cícero diz que até mesmo o nome da cruz mantinha distância de um cidadão romano. Não apenas o corpo, mas até o pensamento, os olhos e o ouvido. Isso para um cidadão, esse julgamento por morte de crucificação era algo que não aconteceria a um cidadão romano, porque para ele seria muito vexoso. Mas Jesus se submete ao último grau de obediência ao seu Pai. E ele morre uma morte de humilhação na cruz do Calvário. Mas, sabe algo lindo? Existe uma certa ironia no Evangelho de Mateus. Porque é justamente no momento de maior humilhação é onde Deus está mostrando que ali é onde Jesus é entronizado como o Rei do mundo. É justamente naquela cruz que ele se torna o Rei de todo mundo. O Evangelho de Mateus vai nos falar, nos trazem várias evidências, e é muito lindo isso, porque nós podemos ver ali a genealogia de Jesus apontando para uma genealogia vinda de Davi, que era o rei Davi. Nós podemos ver também ali as curas que Jesus fazia. Nós podemos ver que ele declarava em sua pregação em Mateus que o reino de Deus havia chegado. E quando Jesus vai ser julgado pelo Império Romano, o Pôncio Pilatos pergunta para ele: você se diz o rei deste povo? Na sua crucificação, como uma forma de chacota, eles colocam que ele era o rei dos judeus. Os soldados fazem chacota dele com as suas roupas e falam: se você tem poder para sair daí, saia, você não é o rei.
Mas existe uma ironia em Mateus relatar tudo isso em seu evangelho. Porque ele, na verdade, era o verdadeiro rei, que não estava sendo reconhecido pelo seu povo. Mas era justamente isso que Deus estava fazendo Jesus passar. Deus estava em Jesus justificando todo o mundo. Deus estava em Jesus escrevendo toda essa história. Sabe como que Deus lida com a injustiça do mundo? Sabe como que Deus lida com o problema do mal? Sabe como que Deus lida com o pecado que nos macula? Com o pecado que faz nós nos destruirmos uns aos outros, nós machucarmos uns aos outros, porque a gente olha para o mundo e vê tantas injustiças. Deus lida com o problema da injustiça no mundo, não ficando inerte. Mas Deus, Ele assume a nossa história. Mas Deus responde à injustiça. Deus responde ao pecado, trazendo Cristo. Deus responde à injustiça quando Cristo se manifesta em corporeidade. Ali nós podemos ver a esperança do mundo ressurgindo. Naquela manjedoura a esperança do mundo nasceu. Naquele lugar humilde e simples, a esperança para toda a eternidade nasceu. A esperança para mim e para a sua vida nasceu. E Jesus, Ele se entrega voluntariamente. Por mim e por você. Cumprindo o plano de Deus naquela cruz. E você pode se perguntar: por que, Milka, que ele precisava morrer naquela cruz? Por que ele precisava ser julgado naquela cruz pelo Império Romano? Para isso nós vamos ler Romanos. Abra sua Bíblia em Romanos. No capítulo 3. Paulo faz uma grande construção teológica aqui em Romanos. Vou só contextualizar um pouco do que acontece nos capítulos anteriores. Paulo começa a falar aqui que todos os homens são indesculpáveis diante de Deus. Paulo começa a dizer aqui que existe iniquidade em todos os povos, tanto nos gentios como também nos judeus. Paulo vai falar que não há nenhum justo, nenhum sequer, nem mesmo aqueles que detinham a lei de Deus, e que o povo da aliança, ou seja, Israel, o povo que tinha uma aliança com Deus, nem mesmo eles eram indesculpáveis, porque eles não conseguiam cumprir a lei. Então todos os homens eram indesculpáveis, todos os homens não conseguiriam, por meio da sua justiça própria, alcançar a Deus. Então a gente chega aqui em Romanos, no capítulo 3, versículo 21. Paulo vai falar o seguinte. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Nós devemos entender que essa justiça que Paulo está falando agora, mas agora, ele estava antes falando sobre a justiça que os judeus achavam que tinha por terem a lei. E ele fala, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Não é que Paulo está falando que agora a justiça de Deus é uma justiça diferente. Mas ela se manifesta de uma forma diferente. Porque antes ela se manifestava com a lei. Mas agora, Paulo está dizendo, ela se manifesta através da pessoa de Cristo Jesus. Versículo 21, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas.
a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos aqueles que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Alguns podem se perguntar: mas Milka, se todos estão destituídos da glória de Deus, como nós deveremos entender então essa distância da qual nós tínhamos com Deus? Nós devemos entender que Deus é um Deus justo, Deus é um Deus reto, Deus é aquele que julga todas as coisas. E no final do versículo aqui, é apontado que Deus por muito tempo foi tolerante e misericordioso aos pecados cometidos anteriormente. O salmista vai falar no Salmo 103. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo. Não repreende perpetuamente, mas conserva para sempre a sua ira. O salmista está querendo nos falar que nosso Deus é um Deus misericordioso e por muito tempo, Deus muitas vezes não julgou aqueles que precisavam de juízo. Por muitas vezes Deus não julgou a humanidade. E você pode pensar, mas para mim existe um Deus muito diferente. Para mim, quando eu leio a Bíblia, eu vejo um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. Para mim, o Deus do Antigo Testamento era um Deus irado, um Deus injusto, muitas vezes. Mas no Novo Testamento eu vejo um Deus de amor. Mas isso é um equívoco. O nosso Deus é o mesmo Deus hoje e será para sempre. Ele é o mesmo Deus do Antigo Testamento, Ele é o mesmo Deus do Novo Testamento. Não há uma distinção de Deus. E aqui nós entendemos que, na verdade, Deus ele também se move como um Deus que julga no Novo Testamento. Por muitas vezes Deus julgou a humanidade no Antigo Testamento, mas Deus também julgou a humanidade no Novo Testamento. Não existe uma distinção de um Deus mau e de um Deus bom agora no Novo Testamento. Existe só um Deus. E a narrativa do Novo Testamento é de um Deus também que julga. Ele julga no Novo Testamento, mas diferentemente, Deus julga o homem no Novo Testamento através do homem Jesus Cristo. Deus move toda a sua ira de julgamento em Jesus Cristo. Deus intervém na nossa história, nos mostrando a sua misericórdia através do seu julgamento na cruz do Calvário. Deus na cruz do Calvário está julgando o pecado. Quando nós olhamos para isso, nós conseguimos ver uma beleza extraordinária. Porque a mudança do Antigo Testamento para o Novo Testamento não é uma mudança de um Deus irado para um Deus amoroso. A mudança que ocorre é que agora a justiça de Deus se revela através da retificação do curso da humanidade. O que acontece agora é que Deus julga sim o mal e a injustiça e o pecado, mas Ele julga na pessoa de Jesus Cristo. Dom Carson vai falar o seguinte: a cruz manifesta de modo admirável o amor de Deus, mas também manifesta a ira de Deus contra o pecado. Ressalta imensamente a condenação de Deus sobre o pecado. Deus julga. Sabe por quê? Porque Deus odeia o pecado. Mas sabe por que Deus odeia o pecado? Porque o pecado, ele nos macula. É o pecado que nos distancia dele mesmo. É o pecado que nos afasta de Deus. É o pecado, e nisso nós aprendemos na queda.
É o pecado que macula a nossa existência. É o pecado que faz com que nós olhemos muitas vezes uns para os outros e nos machuquemos. Mas Jesus e Deus têm uma resposta para esse mal no mundo. Jesus tem uma resposta para o mal. E a resposta de Deus para o pecado é justamente assumir a nossa culpa na cruz do Calvário. Um Deus irado com o pecado também é um Deus amoroso para conosco, porque Ele quer nos tirar das amarras do pecado, e Ele de fato nos tirou. Ele de fato nos tirou das amarras do pecado. Ele de fato nos tirou de um império de trevas. Ele de fato nos tirou da condenação e nos transportou para um reino, o reino do seu Filho, o reino do qual nós podemos desfrutar da comunhão do Rei. E agora nós somos o povo desse Rei. A única esperança para a humanidade está na cruz de Cristo. E para nós entendermos um pouco dos termos que Paulo usa aqui em Romanos, nós vamos entender um pouco sobre redenção, o termo redenção e o termo propiciação. Aqui Paulo vai nos falar que nós fomos justificados, no versículo 24 do capítulo 3 de Romanos, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O que foi? Por que eu precisaria ser redimido? O que foi essa redenção? Redenção, para nós, é um termo religioso, certo? Mas no mundo antigo, esse termo, redenção, ele era basicamente um termo econômico, usado no mundo grego-romano. Por exemplo, esse termo era usado para a redenção de escravos, né? Nós podemos entender mais ou menos esse termo de quando existia uma pessoa que tinha uma dívida muito grande, ela não tinha como pagar essa dívida. Muitas vezes ela se dava para o seu credor como um escravo para poder pagar aquela dívida. E a partir desse momento, essa pessoa se tornava escravo daquela outra pessoa a qual ela devia. Porém, se você tivesse um parente distante que tinha dinheiro e ele ficava sabendo disso, muitas vezes ele ia lá para resolver a sua situação. Só que esse dinheiro muitas vezes não era pago direto para o seu credor. Eles usavam os templos pagãos como um meio onde eles poderiam fazer essa negociação. Existia uma certa legalidade para que isso acontecesse. Porque senão, se o parente pagasse a dívida diretamente para o credor, é como se o parente se tornasse o dono daquele escravo. Porque uma vez que você era escravo, você nunca deixava de ser escravo. Mas o templo pagão ele era usado justamente para isso. Para quando esse parente distante viesse para te resgatar, ele iria nesse templo pagão, ele pagaria a sua dívida no templo pagão, para que o templo pagão pagasse a sua dívida para o credor. E agora você seria escravo do Deus pagão daquele templo, entenderam mais ou menos? Então esse era um negócio feito na antiguidade. E quando você era comprado por esse templo pagão, vamos dizer, você continuava sendo um escravo, só que agora você era um escravo de um Deus pagão e você estava agora redimido. Você usufruía então agora de redenção. Mas sabemos que ser um escravo de um rei pagão não queria dizer que você agora servia ao templo. Estava querendo dizer basicamente que você estava livre. Paulo toma essa linguagem então, aqui em Romanos, para nos dizer que nós fomos redimidos, que nós fomos comprados, que nós fomos resgatados pelo sacrifício de Jesus Cristo. E através dessa compra, através dessa redenção que nós temos em Jesus, agora nós somos de Jesus. Agora nós pertencemos a Jesus. Ele nos comprou com o seu sangue. Paulo até vai falar, se eu não me engano, aqui no capítulo 6, sobre agora sermos, ele usa o termo
escravos, nós somos escravos de Jesus Cristo, no sentido que a nossa vida agora é dele, a nossa vida agora é em servidão a ele, porque ele nos comprou com um alto preço. Então esse é um termo que Paulo usa agora para nos dizer que nós pertencemos, nós fomos comprados, nós recebemos redenção através do sacrifício de Jesus Cristo. Mas, amados, ser escravos do nosso mestre, sermos servos do nosso mestre, não é de forma alguma algo que nós deveríamos ficar tristes, porque ser servos do Senhor dos Exércitos, ser servos do Rei do mundo, como embaixadores, como aqueles que proclamam, como aqueles que agora representam esse nosso Senhor. Isso é motivo, amados, de nós nos maravilharmos, de nós ficarmos extremamente gratos por tamanho preço, porque antes nós estávamos presos à amarra do pecado, porque antes vamos dizer assim, nós vivíamos para nós mesmos, nós vivíamos para o nosso pecado, mas agora Ele nos resgatou desse império, e agora o poder que habita dentro de nós não é mais um poder que nos escraviza para o mal, mas é um poder de vida, que nos faz olhar para Deus e entender que nós temos um Senhor, nós temos um Salvador, nós temos um Rei. Mas esse valor foi pago para quem? Esse valor a qual nós devíamos pelo nosso pecado foi pago para quem? Essa dívida que nós tínhamos foi paga para o próprio Deus. Deus, Ele nos dá vida. Glória a Deus. E aqui nós vamos entender outro termo tão importante, que é a propiciação. Propiciar é o ato de alguém se tornar propício. Na linguagem cerimonial, a propiciação é um ato de sacrifício pelo qual alguém se torna favorável. Nesse caso aqui é o próprio Deus. No paganismo antigo, nós podemos também entender uma ilustração. As pessoas, muitas vezes, o que elas faziam? Elas queriam viajar e elas iriam pegar um barco, iriam viajar em meio ao mar, uma navegação. E o que elas faziam? Elas chegavam no templo pagão e elas ofereciam um sacrifício ao Deus do mar, para que elas tivessem uma passagem segura em sua viagem. O que elas estavam fazendo quando elas faziam um sacrifício para o Deus mar? Elas, no entendimento delas, elas estavam fazendo com que aquele Deus se tornasse propício a elas e favorecesse a elas. E Paulo também usa essa mesma linguagem aqui no versículo 25. Uma linguagem de propiciação, uma linguagem de Deus se tornar favorável. Ele vai falar, e Deus, no versículo 25, e Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Essa é a justiça de Deus que Paulo, no versículo primeiro que eu li agora, no versículo 21, ele fala que se manifesta. A justiça de Deus é justamente o modo pelo qual Deus está agora retificando e julgando todas as coisas. Deus, ao fazer Cristo Jesus se tornar propiciação pelos nossos pecados, é quando Deus faz com que Jesus se torne o sacrifício, se o seu sangue venha a ser jorrado naquele lugar, naquela cruz, para que Ele mesmo possa se apaziguar. Por quê, meus amados irmãos? Porque essa é uma linguagem que mostra que Deus não, mais uma vez falando, Deus não estava inerte à injustiça no mundo. Deus não estava inerte à injustiça no mundo.
E nós éramos inimigos de Deus. Porque nós provocávamos o mal. Porque nós maculamos a criação no sentido de humanidade. Vocês entendem quando eu falo nós? Porque Adão maculou a criação verdadeira e bela de Deus. Porque ele transformou a criação em mundo. Porque ele transformou o reino em antirreino. Mas Deus, agora, em Jesus Cristo, nos torna propício a Ele. Agora Ele nos torna propício. E o sacrifício de Jesus Cristo afasta de nós a ira que era para vir sobre nós mesmos. Afasta de nós a ira de Deus. Glória a Deus. Na propiciação que aconteceu na cruz do Calvário, Deus, o Pai, apresenta Jesus como a propiciação para tornar-se Ele mesmo propício a nós. Deus é aquele que provê o sacrifício precisamente como um meio de afastar a sua própria ira. Jesus absorve a ira de Deus. Nós podemos ver quando Jesus está antes da sua morte. E ele ora para que Deus, se possível, afastasse aquele cálice dele. E nós sabemos que aquele cálice ao qual ele ora ao Pai é justamente o cálice da ira de Deus, a qual ele teria que beber. Porque John Stott vai falar, o cálice não simbolizava nem a dor física, nem ser açoitado e crucificado, nem a aflição mental de ser desprezado e rejeitado, até mesmo pelo seu próprio povo. Antes, o cálice simboliza a agonia espiritual de levar o pecado de toda a humanidade. Jesus ora ao Pai e fala, Pai, se possível afaste de mim esse cálice, mas sabe, meus amados irmãos, Ele fala que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. E esse Jesus, o nosso Redentor, Ele toma o cálice da ira de Deus, que era para ser meu e seu. Ele toma o cálice da ira de Deus. E ali na cruz de Cristo, Jesus está julgando o mal da humanidade na pessoa dele. E trevas existiram por aquele momento. Muitos achavam que tudo estava perdido. Poderia ser que os discípulos mesmo dele estivessem achando que tudo estava acabado ali. Mas não. Nada tinha acabado ali. Porque nós sabemos que a morte não o conteve. Nós sabemos que o nosso Redentor vive. Aquele que nos redimiu com o seu sangue, aquele que nos propiciou, aquele que tornou o nosso Deus favorável a nós de novo. E agora, meu amado irmão, você não precisa ter medo, você não precisa ter culpa, mas você pode se achegar ao trono de Deus com confiança, assim como o autor de Hebreus vai nos falar. Você pode se achegar ao trono de Deus com confiança, porque o sangue de Jesus está sobre você, porque Ele lavou toda a sua existência, porque agora os que creem no seu sacrifício podem desfrutar de uma nova vida. Porque aqueles que são do Messias desfrutam da vivacidade do Messias. Por isso nós não podemos ter de forma alguma uma justiça própria. Nós somos salvos pela graça de Deus. A graça de Deus é ela que precede o arrependimento. Nós somos salvos puramente
somente por graça, porque não foi mérito seu, não foi mérito meu, mas foi o mérito de Jesus Cristo naquela cruz, se humilhando até o último grau, até a morte de cruz, para que nele nós pudéssemos ter vida. Jesus Cristo é a esperança do mundo. Jesus Cristo é a esperança para mim e você. Não existe outra vida que não seja a vida aos pés do nosso Senhor e Salvador. Não existe outro lugar para se estar que não como um humilde de coração, assim como Paulo fala aos Filipenses, que a nossa atitude seja a mesma para com a de Cristo Jesus, que se humilhou. Porque mediante a tal sacrifício, meu amado irmão, nós só podemos nos humilhar diante do Senhor das nossas vidas. Nós só podemos reconhecer o quão grande sacrifício. Nós só podemos olhar para isso tudo aqui que eu falei, sobre a ira de Deus, e entender que o nosso Senhor pagou o preço por mim, por você. Glória a Deus. John Stott vai falar o seguinte no seu livro A Cruz de Cristo: o que realmente aconteceu quando na cruz de Cristo, o que realmente aconteceu na cruz de Cristo é um mistério cujas profundezas passaremos a eternidade examinando. Em parte porque seria muitíssimo impróprio fingir com um frio desprendimento à medida que contemplamos essa cruz, que quer nós queiramos ou não, nós estamos envolvidos com o sacrifício dele. Porque o nosso pecado colocou ali. De sorte que longe de nos elogiar, na verdade a cruz ela mina a nossa justiça própria. Só podemos nos aproximar dela com a cabeça curvada e com o espírito em contrição, entendendo que é aos pés dele que nós vivemos agora. Entendendo que muitas vezes é a vontade dele que nós fazemos agora. Se Deus enviou o seu próprio filho para morrer no meio, no seu lugar, e para nos comprar para ele, para nos propiciar para ele, o que estamos fazendo de nossas vidas se não estarmos nos pés dele? Mas, meus amados, a graça ela precede o arrependimento. A graça ela precede o arrependimento. Ele nos chama primeiro. É Ele que nos convoca. É Ele que nos elege. É Ele que nos coloca aqui. É Ele que te chamou para aqui. É Ele que te trouxe essa noite em sua soberana vontade. E Ele te convida essa noite para que você entenda que a graça dele é maior que o pecado que tenta te culpar. É maior do que a condenação que muitas vezes o diabo tenta lançar no teu entendimento de que você não é digno dele. A graça de Deus é maior. E a mensagem do Evangelho é justamente a mensagem que quebra toda maldição, que quebra todo sofisma, que quebra toda mentira que uma vez lançaram sobre você. Você é chamado para Cristo através da graça de Deus. E por isso sim nós nos arrependemos. Glória a Deus. Ministério de música, pode subir. A ressurreição de Cristo é aquilo que dá significado à sua morte. Entramos no último tópico, já vamos acabar. A ressurreição de Cristo é o que dá significado à sua morte. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ele seria apenas um profeta que fez milagres. Mas porque Jesus ressuscitou, ele nos mostrou que ele não era apenas um profeta, mas ele era o próprio Filho de Deus que veio a essa terra.
ressurreição que nos mostra que Ele vive e que Ele tem poder sobre tudo e sobre todos. Vitorioso é o nosso Deus. A morte não o conteve. Vitorioso é o nosso Deus. Efésios capítulo 3, versículo 6. Paulo vai falar aos Efésios: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os desejos dos nossos pensamentos. Com os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia pelo seu grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Gente, eu fico muito empolgada quando eu leio a palavra de Deus, porque Paulo está resumindo tudo aqui. Quando ainda éramos mortos em transgressões, pela graça nós fomos salvos. E Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Ele nos fez assentar aos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se Cristo nos ressuscitou juntamente com Ele, sabe para quê? Sabe para quê? Porque o autor, em Paulo em Efésios, está falando que nós fomos ressurretos junto com Ele. Paulo aqui está falando que nós fomos ressurretos, sabe para quê? Para uma nova vida, porque nós somos nova criatura, porque agora o poder do pecado não domina mais sobre mim e sobre você, porque agora o Espírito Santo de Deus nos habilita a viver uma nova vida, um povo redimido que agora anda no mundo, sabendo que temos um rei que governa sobre tudo, que é vitorioso sobre tudo. Glória a Deus! Glória a Deus! Quando eu trouxe alguns pontos aqui, mas você pode pensar, Milka, se Jesus já é o rei desse mundo, porque eu olho para esse mundo e vejo tanta injustiça, porque eu olho para esse mundo e vejo tanto mal, porque eu olho para o mundo e vejo tanta iniquidade. Meus amados irmãos, existe ainda um nível de aperfeiçoamento que só passaremos no segundo advento de Jesus. Existe um aspecto de que nós já possuímos a vitória de Cristo. Nós já fomos redimidos. Mas ainda falta algo a mais que irá se manifestar. Ainda falta o segundo advento de Jesus. Ainda falta Jesus pisar pela segunda vez aqui nessa terra, para de modo definitivo encobrir toda incorruptibilidade de incorruptibilidade, para que Ele possa transformar todo esse mundo caído em um novo céu, em uma nova terra, onde não vai existir lágrima, não vai existir o sofrimento, não vai existir a dor. Ainda passaremos por último estágio de fato da redenção, da remissão desse mundo. Mas nós que estamos em Cristo Jesus usufruímos do entendimento que o reino de Deus já é, ainda em sua completude, mas ele já é real para nós. Levante-se, levante-se, levante-se. Você é o povo do Messias. Fala, eu sou o povo do Messias. Eu sou o povo do Rei. Eu sou servo do Rei. Aleluia! Aleluia!
vitorioso és, na tempestade está. Seu nome infalível és, os reinos vêm e vão, seu trono acima está. Teu nome luta, vitorioso, vitorioso és, na tempestade está. Nosso rei é o rei do mundo. Teu nome Esse é o Cristo vitorioso. os reinos vêm e vão, O seu reino teu é trono eterno. acima está, Senhor. Teu nome imutável, Poderoso. Aleluia. Ele é o Todo-Poderoso. grandioso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso, grandioso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável. Nós somos o povo do Rei vitorioso. Nós somos o povo do Rei vitorioso. Por isso, quando nós andamos aqui na terra, andamos entendendo e compreendendo as coisas pela ótica da cruz de Cristo. Entendendo que nós podemos padecer muitas vezes como Ele padeceu, mas nossos olhos estão no autor e consumador da nossa fé, que nos impulsiona todos os dias a crer como Ele creu, a andar como Ele andou, a fazer como Ele fez, porque nós somos o povo do Messias, nós somos o povo que anda os passos do Messias. Aleluia! Saia daqui com essa convicção de que você vai viver sua vida de uma forma diferente, como de quem é do Messias, de quem vive para o Messias, de quem foi comprado com um alto preço pelo Messias. Aleluia! Existe alguém, se por acaso existir alguém que nunca tenha tomado a decisão de ser do Messias, de ser do povo do Messias, de aceitar esse Senhor sobre a sua vida, venha até o final e fale comigo, eu estarei aqui. Deus te chama essa noite. Deus te chama essa noite. Amém? Igreja do Senhor, saia dessa noite entendendo que você foi comprado com um alto preço para ser o povo do Messias. Amém? Vão debaixo dessa convicção da graça de Deus. Amém? Sejam abençoados. Aleluia.